Fala, galera! Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao Decentra Talks de número 24. Já são 24 edições aqui no Discord, conversando com pessoas que estão construindo em Web3 aqui no Brasil o nosso papo semanal, que sempre era às segundas-feiras, mas graças ao Johnny, que não pode mais às segundas-feiras, pelo menos até o final do ano, a gente mudou para terça-feira para que ele possa participar. Ele já estava ficando com ciúmes de mim, galera. É verdade, é verdade. Começamos a ter tretas internas aqui entre as pessoas que criaram o Decentra Educa, e para poder salvar a empresa, eu abri mão de fazer na segunda-feira para o Johnny poder participar na terça-feira. Afinal, a gente é camarada, a gente é amigo, a gente é sócio, a gente é tudo. É ou não é, Johnny Boy? Boa noite, meu irmão. Ou boa tarde, né? Você tá em LA, né, meu camarada? Conta mais disso daí. E aí, Ribe, e aí, galera, é verdade. Tivemos que mudar a data aí para salvar o Decentra Educa como um todo, mas agora a gente está na terça, né? É bom também, é legal. A gente não começa a semana com aquele pique todo, deixa aí a segunda-feira para a gente engrenar e na terça-feira a gente vem bater um papo. Realmente aqui é 4 horas da tarde ainda, então estamos aí ainda com o sol flamejante lá fora, mas aqui vamos participar hoje do Decentra Talks e como sempre já vou dar aquele enter aqui porque já vai estar pronto. No Garanta Seu NFT, já coloquei lá o link maroto para o formulário, para o Talks de hoje. Então você vai lá, preenche com a sua carteira, com o seu ID do Discord. E aí, ao final da semana, a gente vai enviar para vocês um NFT POAP, que é um NFT de participação desse Decentra Talks, porque no futuro a gente vai pegar todos esses NFTs e vai verificar quem participou de tudo e eventualmente vai ter aí coisas bem exclusivas, dependendo da temática que você participou, a gente também vai buscar coisas relacionadas a ela. E também para a gente poder monitorar um pouco a comunidade, né? Ver quais são os assuntos onde a gente tem mais audiência, até para a gente poder orientar num Decentra Talks futuro. Então a gente já está aí com o link para o formulário. E eu acredito que é isso. O robô dessa vez já está gravando, então a gente não vai ter problemas com o nosso amigo Craig. Ele já está gravando esse Decentra Talks, porque quando acabar eu já vou exportar o áudio e vou subir um vídeo no YouTube para quem não puder acompanhar ao vivo ou quem não conseguir acompanhar inteiro poder acompanhar depois. É isso aí, meu camarada. E assim como Bianca Torquato da Vex, que está aqui conosco, eu também, Bianca, sonho em ter a vida de Johnny, mas não é para todos, infelizmente, não nascemos com esse privilégio, mas eu tô de acordo contigo, eu acho que você está certíssima. E é isso, galera. Então, temos ali o Garanta Seu NFT para você colocar o seu ID aqui do Discord e a chave pública da sua carteira. Lembrando que precisa ser uma carteira compatível com a rede Polygon, que no sábado subsequente à live a gente sempre faz o drop do certificado de participação. Qual outro recadinho que eu ia dar? O recado também que, obviamente, se você não acompanhou ou está ouvindo no YouTube agora, você também tem tempo, né? Se você for até sexta-feira próxima, vier aqui até a nossa comunidade, você pode preencher o formulário que você também vai garantir o seu NFT ali. E, obviamente, quem está ouvindo hoje aqui, temos uma plateia seletíssima hoje aqui. Temos Bianca, como eu já fui, Caio Barbosa, temos Astronauta Camila, também sempre aqui conosco, Pedro Weber, temos o Leux Design, J. Romão, meu camarada diretamente do Recife, Mariana Góes, Fake No, espero estar falando certo, meu camarada, ostentando o seu Sphinx Underground Society que ele ganhou na semana passada. Temos, enfim, a galera tá chegando aí. Quem quiser subir no palco e trocar uma ideia é liberado. Aqui é um papo informal entre amigos. E quem não quiser, temos o side chat ali ao lado. E eu vou colocar agora o nosso convidado de hoje, Nathan Valadares, ele que é um dos fundadores da Beta 101
e ele veio falar aqui conosco hoje sobre um dos assuntos mais importantes quando a gente fala de Web3, que é formação e gestão de comunidades. Fala Natan, tudo bem, meu camarada? Seja bem-vindo, obrigado aí pelo teu tempo, obrigado por estar aqui conosco hoje, finalmente. Demorou, mas saiu, né? Cara, eu tô em casa aqui. Nossa, que plateia. Infelizmente, a gente tá no Discord aqui, podia estar também. Eu tô tão em casa quanto estivesse num bar tomando uma É cerveja. verdade. Cara, muito feliz e, enfim, eu sou. Cara, tu sabe que eu te admiro pra caramba e admiro 99% das pessoas que estão aqui embaixo também. Só não vou dar 100%, vai que tem o Kwon tá vendo aí, né, do Luna aí, sei lá, não sei se ele tá na plateia, não conheço todos os nicks, mas aí eu vou deixar no 99, mas cara, tô muito feliz de estar aqui, enfim, vamos trocar essa ideia, tô animado. Pô, vamos nessa, meu irmão, vamos nessa. Cara, começar com uma pergunta que eu sempre faço para os convidados aqui. Como é que você entrou nessa de Web3, cara? Conta um pouco desse teu envolvimento, de onde veio, quando veio, enfim. Vamos dar um panorama para a galera para depois a gente entrar no assunto de fato da live de hoje. Tá, cara, entrei sem querer. Eu sou um. Putz, vou falar uma história aqui que é legal que eu não conto geralmente em participação de podcast. Quando eu me formei no colégio, eu queria ser artista, né? E, putz, cara, sou apaixonado por música, sou guitarrista, amador e tal. E quando eu fui antes de fazer faculdade, eu falei, cara, putz, eu acho que já tinha tentado ganhar dinheiro com música, não deu muito certo. E eu falei, cara, eu vou fazer publicidade, que eu acho que é o que eu posso fazer mais próximo, assim, da arte, criar um filme legal, criar uma campanha legal, ganhar Cannes. Só que quando eu cheguei, a festa já tinha acabado, né? Eu tinha visto um documentário com o Washington Oliveto. Puta, eu falei, cara, esse cara é um mó rockstar, né? O cara usa roupa colorida, é cabeludo. E, putz, deve ser muito maneiro você criar pra marca o tempo todo. E eu cheguei na época que o marketing digital estava começando, isso lá em 2011. E, cara, não era nada do que eu imaginava ali, assim. Eu tive uma desilusão amorosa aí, no começo da faculdade. E, cara, tentei trabalhar em algumas empresas, estagiei em várias multinacionais que não me encaixei. E assim que eu me formei, eu abri uma agência de propaganda. E a gente trabalhou aí durante 4 anos. Eu, inicialmente, fundador, né? Assim, eu acho, pelo menos, esquisito falar que era CEO com a empresa que no começo tinha 6 pessoas. Mas aí depois a gente foi crescendo, chegou a ter, 35 pessoas mais ou menos, muita gente trabalhando remota. Desde Pô, daquela época a animal. gente já era defensor do trabalho remoto. Cara, a gente tinha gente brasileiros, né? 100% brasileiros, mas tinha gente na Alemanha, na Polônia, Nordeste do Brasil. A gente já defendia o trabalho remoto e isso para cliente também. Então, eu e meu sócio na época, a gente começou a estudar muito sobre remote working e tal. E aí, cara, eu me cansei do mercado, eu achei que, assim, quem trabalha com publicidade aí vai me entender. Você passa a maior parte do tempo empurrando coisas para o cliente ali, muitas vezes você nem acredita em muitas daquelas coisas. E eu saí fora, vendi minhas estoques da empresa, isso em 2020. Falei, cara, vou tirar um ano sabático, vou viajar pela Ásia, por meu sonho, conhecer o Japão ali. E como você pode perceber, né, pela meu avatar aí do Red Player, cara, eu sou apaixonado por, enfim, visual japonês, anime e coisas afins. É, e aí, cara, veio a pandemia, né? Então, assim, putz, não consegui viajar, não consegui fazer nada. Eu já era investidor em cripto, comecei em 2018, comprando ali meus satoshis. E em 2020 eu comecei a me engajar com alguns projetos de tecnologia de alguns amigos meus. Para quem não conhece, eu sou carioca, estudei num colégio só de homens lá no Rio São Bento. Então eu tenho 90% dos meus amigos que são engenheiros, founders de algumas empresas legais, Vtex, Chefs Club, por aí vai. E aí eu comecei a me envolver com alguns projetos e comecei a estudar mais sobre e bati no blog que eu li até o momento, eventualmente, que é o blog Future, da Anderson Horowitz. E, cara, tinha uma série de textos lá do Chris Dixon dando nome para a Web3, né? Então, acho que foram
três caras, assim, que me incentivaram. Dois, vou deixar com dois aí a priori. O Chris Dixon e o Gary Vee. Então, o Gary Vee falava muito sobre NFT, eu era... Puxa, achava uma besteira no começo, confesso, mas eu já todas as outras ferramentas da Web3 eu já estava já era meio admirador, né? Já, como eu estudava muito algumas matérias de futurismo, já tinha batido o olho no que poderia ser um eventual metaverso. E aí fundei a Beta em 2021 para ajudar startups, só que eu fazia um side job assim, de criação de conteúdo para criar comunidade assim mesmo, né? Para, enfim, conhecer outras pessoas que estivessem nesse universo para depender, fazer alguma coisa legal. E aí, cara, tive o prazer de conhecer boa parte dessa galera que tá aí embaixo, você, Ribe, também, e essa galera que tá aí embaixo no chat. Cara, putz, Caio, quando eu conheci, não tinha nem lançado o projeto da reserva ainda. A gente, putz, acompanhou, né, ele como admirador, assim, puta, torcendo para dar certo, e todas as coisas que aconteceram ao longo desse tempo, a galera se juntando, a galera, enfim, colaborando. E cá estou eu agora, né, trazendo uma tese que eu já fiz mais de 10 anos aí, eu e a Bianca, minha sócia, Bianca Brito, para quem não conhece, puta, é uma executiva rockstar aí de várias agências e responsável pela estratégia de várias marcas, inclusive trazer o TikTok aqui para o Brasil. A gente está trazendo uma tese nossa da Web 2 para a Web 3, que é a de criação de comunidade, que mudou as ferramentas, né? A gente tem outras ferramentas, e por que não usar essas outras ferramentas para criar marca, já que a gente acredita que a tecnologia ela só faz sentido quando ela encontra cultura, e a gente está nesse encontro de águas aí entre cultura e tecnologia que a gente está chamando de Web3. Então, cá estou eu. Porra, animal. Bom, para quem não sabe, Bianca Brito da Cora, que também é parceira aqui do Decentro Educa, toda primeira segunda-feira. Até esse mês era a primeira segunda-feira, né? A partir de novembro provavelmente vai ser toda primeira terça-feira do mês. O Decentra Talks é sempre powered by Core, então a gente tem a Bianca e a Amanda Marques recebendo mulheres que estão construindo em Web3, e como o Nathan falou, a Bianca é sócia dele na Beta 101. Mano, fala um pouco então sobre a empresa, né? O que é a Beta 101? O que vocês fazem? Você já deu uma palhinha aí, que é justamente essa questão de formação de comunidade e tudo mais, mas conta um pouco melhor o que é a empresa, enfim, como é que tá hoje, o que vocês estão fazendo para a gente iniciar de fato o assunto. Cara, o que a gente tem feito hoje? A gente tem muito cliente ainda Web 2, né? 85, sei lá, 85% do nosso faturamento é ainda da época das startups, mas a gente está mudando essa lei de Pareto aí, à medida que alguns projetos Web3 vão entrando. E a Beta ela começou a fazer essa transição primeiro comigo, assim, me envolvendo em alguns projetos aí de Deep Web, Web3, assim. E, cara, é muito criando conteúdo, estudando, falando sobre, mentorando algumas empresas e entrando como advisor em alguns projetos e botando a pele em jogo, né? Essa é a coisa mais importante que existe, assim. Colocar a pele em jogo. Não sou, cara, depois que eu conheci o Lug, por exemplo, eu tenho uma outra definição do que é ser degen, não chego nem perto disso. Mas, assim, colocar a pele em jogo, né? Assim, você, enfim, tá sentindo a temperatura, consumindo conteúdo. Eu acho que a galera aqui é muito voraz nisso, e os grupos que a gente faz parte, a gente troca ideia com muita humildade, assim, sobre. E a gente começou a se envolver em alguns projetos, principalmente, assim, de fora do Brasil, né? A gente sabe que, putz, a Europa é muito mais forte do que aqui. Se você quiser vender um projeto para uma empresa brasileira, hoje você tem que fazer muito sacrifício. Então a Beta ela começou fazendo um trabalho de educação, né? Então hoje, putz, a gente vou participar. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu já comecei a falar, enfim. Vou Pode, participar fala aí, irmão. de alguns cursos da Inevitable com o Thiago. A gente tem dado muita palestra. Eu tenho dado muita palestra agora dentro de empresa. E eu fico impressionado, assim, como é que os caras... A gente vive numa bolha, assim, a gente acha que tá todo mundo falando sobre o Web3, tem gente que não faz nem ideia, assim, do que é, e acha que tá muito longe, né, também da rotina. Então, cara, só no último mês eu falei com empresa de telefonia, empresa de consultoria, empresa de seguro, e os caras, depois do quando a gente fala, assim, eles percebem que não tá tão longe, assim, do negócio deles, né, dá para fazer alguma coisa. Isso é muito legal.
e também entrar em alguns projetos, né? E a gente está agora tocando um projeto autoral, né? A gente tá começando um projeto autoral, está em fase de discovery ainda. A gente tá fazendo alguns projetos, ajudando alguns projetos a serem lançados, nenhum projeto para marca ainda específico, alguns projetos a serem lançados. E também eu tô entrei como membro do board de uma startup luso-brasileira chamada Cult, é uma rede social que eles querem fazer a transformação para a Web3, então me chamaram para fazer o plano de negócio. Então, cara, mudar negócios mesmo, ajudar a construir essa ponte Web 2 para a Web 3. E a Beta, a gente tem uma tese também que a gente está procurando parceiros, principalmente na área de tecnologia. Estou atrás de um CTO para tocar um negócio com a gente. A gente já está conversando com alguns para a gente construir um produto próprio, proprietário, que a gente ainda sente falta para ajudar as empresas a fazerem justamente essa metrificação de comunidade, né? Criar, de fato, uma comunidade que a gente ajude a manter essas pessoas unidas, mas também com benefícios, né? com uma metrificação mais nativa para a Web3, para que a gente não tenha tanto trabalho de educação. As coisas ficam fáceis. Eu gosto de fazer comparação com o WhatsApp, né? Minha mãe usa o WhatsApp todo dia, ela não faz ideia do que seja criptografia. Então, a gente tem uma dificuldade de design aí que bons produtos com ferramentas Web3 vão ajudar a solucionar isso também. Então, nesse estágio já está hoje. Meu browser travou aqui. Porra, animal, cara. Você falou um negócio que eu acho muito interessante. Primeiro, a questão, né? Vocês estão procurando um CTO e tal. Isso é uma coisa que eu converso com muita gente que vem me procurar. Não, porque, pô, tô fazendo um projeto, vou fazer uma coisa e tudo mais. Principalmente não um projeto, mas um produto. É fundamental, na minha visão, posso estar falando merda, enfim, vocês podem discordar, mas na minha visão é fundamental que você tenha como sócio uma pessoa com esse know-how para que você consiga construir a parte tecnológica desse produto in-house. Eu acho isso muito importante por diversos motivos, né? Um deles, a questão de margem, né? Hoje desenvolver em blockchain é muito caro, então se você deixa a sua, se você contrata, terceiriza esse serviço, você está matando, comendo basicamente toda a sua margem. Eu vejo muita agência hoje, agência de Web3 e tal, fazendo, criando produtos até para grandes marcas, mas terceirizando a tecnologia. Então acho que essa agência sai muitos pontos atrás. E a outra, uma questão de flexibilidade na hora de você construir o produto. Quando você tem esse desenvolvimento in-house, fica muito mais fácil. Mas o mais importante que eu vi aí que você falou e que eu queria que você desenvolvesse mais é o seguinte: hoje, e aí me corrija se eu estiver errado, Natan, mas eu ainda acho que quando a gente fala da importância da comunidade, de construir, de gerir essa comunidade, a gente ainda fala em termos muito subjetivos, né? O que é uma comunidade bem gerida, né? Como que a gente mede isso, né? Como é que a gente traça metas e chega lá para no final falar assim, porra, essa comunidade é foda. Ela de fato está trazendo benefício para o meu produto, para o meu projeto, o que quer que seja. As pessoas estão satisfeitas. Como é que você vê isso, cara? Você concorda? Você acha que ainda é algo muito subjetivo e falta uma certa objetividade para a gente conseguir passar a metrificar, como você estava falando, o quão boas, se é que a gente pode falar assim, são essas comunidades hoje? Cara, antes de falar sobre, eu queria assinar embaixo uma questão do CTO, da parte técnica que você falou. Tecnologia já há algum tempo e cada vez mais ela não é uma vertical, né? Eu acredito mais em área de tecnologia. Ela é uma horizontal, assim. Ela precisa, todo mundo, todos os líderes do negócio precisam de tecnologia. Tecnologia é um facilitador, né? Então, pode ser que eu estou ensinar padre a rezar missa aqui, não, mas a questão é a seguinte. Cara, eu gosto muito de cultura pop e tem um livro que, cara, é um dos meus livros de negócio, incrível que pareça parecido, eu recomendo a cultura, que é o Guia do Mochilho da Galáxia, do Douglas Adams. E ele fala que, cara, a tecnologia, se existe algo que já existe antes de você nascer, você não considera tecnologia. Então, por isso que, cara, o Web3, a gente vai parar de falar isso aqui, é um tema verso, você normal, né? Então, não sei se é a visão que a gente tem hoje, mas vão ser tempos que vão ter desuso. E acho que é nesse momento aí que a tecnologia ela alcança mais a pessoa. Mas o que eu quero dizer com isso? Ontem eu estava fazendo de um evento para uma empresa de seguro
dando uma palestra. E quando eu terminei, aquela coisa bem tradicional, assim, era online, né? Então, a galera fazendo algumas perguntas, e aí entrou o CTO, assim, puta, cara, muito legal, gostei bastante e tal. Ele fez uma pergunta sobre cybersecurity, você sabe, se é uma pergunta ultra técnica, eu não sei te responder, assim, não faço ideia, mas eu vou te dar uma visão macro, tá? Uma visão de macro tendência. E ele achou que eu fosse engenheiro, ele achou que pelo tom aí da palestra eu fosse um engenheiro, um cara, enfim, mais técnico do ponto de vista. Mas eu me considero um cara generalista, especialista, assim. Que eu escolho algumas áreas de me aprofundar, mas eu tenho a mentalidade de empreendedor. Então, cara, algumas pessoas que eu tô vendo no chat aqui, você mesmo, Ribe, cara, conhece muito sobre muitas coisas dentro da Web3, porque a gente precisa ter essa visão de tecnologia não como vertical, né, mas como transversal ali, horizontal. Então a gente precisa falar mesmo ali, né, o CTO, o cara técnico, ele não é a parte externa, ele é o cara que você não sabe o que está falando. Então é fundamental que a gente tenha dentro das empresas a tecnologia no centro, né, para a gente desenvolver em volta disso. Agora, respondendo a tua pergunta, quanto à comunidade, cara, a gente está muito na fronteira do novo, assim, a gente está capinando uma... A gente está ali puxando um ecossistema do Brasil, e quando a gente está na fronteira, a gente não tem referência. Então, eu sou muito seguro assim, em falar, e pelo menos eu não achei ainda. A gente tem muita tese, muita coisa que a gente fala sobre, mas não tem um playbook ainda. Sobre como construir da forma ideal, os produtos, as teses, elas estão sendo construídas. É a mesma coisa a gente chegar em 2021, ou no começo desse ano, né, antes do inverno cripto. Qual é o playbook para fazer uma versão NFT? Cara, eu imagino que 90% das pessoas ia falar do Bored Ape, né? E muita gente tentou fazer igual e não conseguiu. Porque o Bored Ape é o Bored Ape. Assim, aconteceu de forma específica, com pessoas específicas, no momento específico, movendo uma cultura específica. Então é difícil você seguir tipo uma fórmula de lançamento e ter um impacto igual. Mas assim, a principal coisa que eu vejo de diferença é que a Web 2, né, entenda redes sociais, economia e plataforma, a gente via muito crescimento de comunidade para marca, o que a gente chama de mar aberto, né? Você pega uma conversa que está rolando no Twitter ou no Instagram ali, algo em pauta, você entrava com a tua marca ali, fazia uma ativação, conversava, respondia as coisas, dependendo do tom da marca, de uma forma engraçada, ativava a sua marca naquele momento curto de tempo, e então você estava construindo uma comunidade em volta da tua marca. A Netflix fez isso muito bem, né? Então, assim, tem um tom de voz engraçado, que todo mundo entrava. Foi uma marca que conseguiu brincar com política até no Brasil, que é um bairro de pólvora, e todo mundo achava engraçado, assim, todo mundo achava divertido, né? Ela brinca com as próprias séries, brinca com... Então, assim, a comunidade ela vai sendo criada dessa forma. A diferença na Web3 quando você entra com blockchain, você entra com token, e você tem uma possibilidade de trazer benefícios, produtos e assets digitais e gerar experiência através disso, você muda o cenário, você mudou a ferramenta, você muda o cenário. Então, pessoas que seriam só customers, né, seriam só fãs ali, eles podem ser investidores, podem ser criadores, podem ser moderadores e podem ser colaboradores contigo. Então, eu acredito que a comunidade ideal hoje é aquela que consegue juntar esses 4 perfis, né, de criador, moderador, colaborador e também o fã ali dentro da comunidade e construir um super fã, né? Eu acho que um membro da comunidade, onde a gente gosta de falar, que na beta a gente tem um jargão que é a Web 2 para Web 3, que muda que você não enxerga o teu público como consumidor, você enxerga como membro. Então você tem essa oportunidade de trazer as pessoas para dentro do teu negócio e participarem de diversas formas. Só que muito se observou durante esse ano e meio aí, a gente tem de período pós-bake, né? Então, se divide entre antes e pós-bake, aí é o Web3. Cara, muitas pessoas lançando, acham que a comunidade é só sobre NFT, é só sobre token. Eu acho que não, é uma ferramenta importante, eu acho que é um estágio que você chega. E muita gente se preocupando mais no pré-mint até o mint day,
do que no pós-mint. E é justamente o contrário. Assim. Você precisa muito mais se preocupar em trazer menos gente, mas as pessoas corretas. E o que você vai fazer no pós-mint day para manter a comunidade engajada, né? Manter aquilo ali vibrando, manter ativo, com roadmap claro, com benefícios claros, para que você consiga manter um relacionamento de longo prazo. Então, o que muda muito a Web 2 é muito urgente, né? A gente sai da economia da atenção, que é escassa, muito CAC baixo, e tudo vai ficando mais caro. Se comprar a mesma palavra no Google hoje é 10 vezes mais cara do que 5 anos atrás. E eu vejo na Web3 uma oportunidade de você trabalhar de fato um LTV, né? Um relacionamento mais longo. Você trazer a pessoa para dentro daquele negócio. Então, eu gosto até de dar o exemplo do Crowley Town. Né? Cara, você tem a oportunidade dos token holders serem donos de um time de futebol. Assim. Você não é dono sozinho, mas é algo que antes da Web3, antes da criação de comunidade, eu acho que eu teria que ser um sheik da Arábia Saudita para poder dar pitaco na formação de um clube ou qual jogador contratar. E hoje você consegue fazer isso através de uma comunidade tokenizada. Então, essa é a principal diferença assim, que eu vejo. Cara, eu acho incrível tudo que a gente tá falando aqui. Uma coisa me preocupa, e aí eu queria ver a sua visão em relação a isso. Porque quando a gente fala de formação de comunidade, primeiro, a gente está falando de algo que demora, né? Não é de uma hora para outra, né? Que você vai ter algo consistente, onde as pessoas, porque aquilo, né? Talvez você levar as pessoas até a algum lugar é até fácil, entre aspas. Mas o mais difícil é o que você está fazendo para aquelas pessoas retornarem todos os dias, né? Então eu acho que isso é algo que demora bastante tempo. Então, esse é um ponto. Como que você, entre aspas, tá, Natan, vende isso para uma grande empresa ou até para um clube de futebol? Depois eu vou falar sobre clube de futebol. Meu camarada Gui Neto, que é Digital Manager do Vasco, como sempre, está aqui hoje. E talvez de clubes hoje de futebol no Brasil, eu acho que só ele e a Débora do Atlético Mineiro são profissionais hoje ligados em Web3. E depois eu quero muito falar sobre isso, explorar como que essa questão da comunidade pode e deve ser melhor trabalhada por clubes de futebol. Mas como que você vende a importância da comunidade para empresas ou organizações esportivas, enfim, que são cobradas trimestralmente por resultado, né? É tudo para ontem e tudo mais, e qualquer custo a mais, ele é sempre muito questionado, porque ele tem que trazer um retorno muito rápido. Como é que é esse processo de entendimento para que se consiga implementar dentro de empresas, especialmente empresas públicas, né, que a cada trimestre são julgadas ali pelos seus shareholders? Como que é esse processo de convencimento? Se é que tem que haver um convencimento, como é que funciona isso, cara? Cara, tem algumas coisas interessantes, assim. Eu gosto de falar o seguinte. Primeiro que é difícil pra cacete, tá? Vender isso. No Brasil é muito difícil. A melhor forma de fazer é o mesmo raciocínio da inovação, né? A inovação você investe pouco comparado ao teu budget total. Eu costumava falar isso desde a minha antiga empresa. 5% do budget não mata ninguém. 10%, 5% não mata ninguém. E quando você acerta a mão, você escala. Então, um exemplo claro aí que a gente tem da reserva, por exemplo, que criou uma unidade de negócio para isso, né? Então, assim, fez um teste, deu certo, criou uma unidade de negócio para dar devida atenção no pós-coleção, né? De fato, trazer a intenção real. Mas eu gosto de trazer exemplo do mundo real, assim, de fato. Né? Primeiro, cara, o teu maior concorrente não é ele tá no teu segmento ali. Se você vende roupa, sei lá, a maior concorrente da Nike não é necessariamente a Adidas. A maior concorrente da Nike é aquela que está buscando as mesmas arenas que a Nike. É o mesmo modelo de atenção. E a Nike começou a perceber que ela estava perdendo uma área de atenção importante à medida que boa parte do público da geração Z passava mais tempo em ambientes digitais. E a Nike é a marca, se não me engano,
pesquisa recente, é a marca mais adorada pela geração C do mundo, né? Da top 100, a Nike eu acho que é a número 1. E ela é uma marca que sempre construiu cultura muito bem. E ela está perdendo uma arena ali importante, que é a arena de meios digitais, de assets digitais, de assets no eventual metaverso. E, putz, a Nike ela não é uma roupa, uma marca de esportes, ela não é uma marca de tênis, ela é uma marca de cultura, né? Então, o que ela pensou? Putz, eu preciso fazer isso aqui. Ela comprou Artifact, né, para pensar em construir sneakers nativos. Esse é um exemplo. O segundo exemplo vou dar 3 exemplos. Tá? O exemplo como eu falei, quem concorre contigo não quem está na tua indústria ali, brigando pelo mesmo problema do cliente. Então, cara, putz, é um case velho, super batido, mas quem matou o Blockbuster não foi uma outra locadora, foi a Netflix. Então ele resolveu o mesmo problema que a Blockbuster queria. E tem até uma história engraçada, né? Eu li no livro lá, A Regra Não Terrestre, que a Netflix chegou a fazer um pitch no board da Blockbuster para comprar, os caras nem quiseram ouvir, assim, era um valor irrisório, assim. E depois, poucos anos depois, a Netflix valia muito mais que a Blockbuster. E o terceiro ponto é o seguinte: se perguntar para qualquer um, cara, qual é a franquia mais valiosa, né, em termos de IP rights, né, em termos de propriedade intelectual hoje, no universo da cultura pop? Ou as pessoas vão responder Marvel, ou eles vão responder Star Wars. Eu estou falando de empresa, estou falando da franquia. O qual a Disney comprou a Star Wars, há alguns anos, a gente entra com a lógica da correção e tal, já fazem 7 anos, é mais barato do que vale a Yuga Labs, que é a dona do Bored Ape hoje. Então, a maior empresa de cultura hoje não é uma empresa organizada. Uma empresa que tem mais probabilidade de construir cultura e construir uma capilaridade de novas marcas, né? Você tem o Snoop Dogg usando seu hip no seu clipe, você tem marca de suco, marca de hambúrguer e por aí vai. Então, assim, cara, todas as pesquisas falam sobre o tamanho do metaverso, tamanho do Web3, de trilhões de dólares, de todos os bancos sérios, de todas as... Eu não sei quanto vai valer, se vai valer 500 bilhões ou 500 trilhões, mas é algo muito grande para se ignorar, né? Então, as empresas elas devem pelo menos considerar. Então, esse é o primeiro ponto, assim, se ela não está olhando para o que culturalmente está movendo dentro da sua arena de atenção, e ela não está considerando isso, cara, ela está muito errada, né? Então, ela está muito errada. Então, se ela precisa, se ela está considerando isso, né, tem um comportamento de inovação, ela está olhando para a fronteira, ela precisa contar com a ajuda de um especialista, né? Consiga contar com a ajuda de alguém que está em pele de ouro. Aí entra o meu pitch, eu falo, eu sou um dos melhores especialistas nisso no Brasil. Então aí é a questão pitch, né? Assim como a gente tem outras empresas que fazem o trabalho muito bem. Então é isso, cara, assim, eles precisam olhar, precisam testar a temperatura da água e precisam fazer com a pessoa certa, né? Para que você, não preciso citar alguns cases aqui, mas que as empresas botaram também o FOMO na frente de algo que fosse gerar valor para o cliente e acabaram dando um tiro na água, assim. Então, é isso. Você precisa estar olhando para o que está resolvendo o problema do teu cliente, para onde a tua cultura está movendo. E eu acho que a principal função assim, de um diretor, de um C-level, de um líder de negócio, ele precisa ser um puta analista de macro tendências. Então, a gente está tendo mais... Os hardwares estão ficando mais baratos, a conexão está ficando mais rápida. O mercado de games já supera em muito qualquer outra vertical de entretenimento, como música, filmes. É uma tendência a gente passar mais tempo em ambientes digitais. A gente não vai trocar a nossa vida física por uma digital, mas vai passar mais tempo. Então, os assets digitais vão ganhar mais valor. A gente consegue trocar isso mais rápido via blockchain. Então, assim, cara, quem não quer ver, acho que tá na cadeira errada, assim, tá no boné errado. Então, sentir a temperatura da água, fazer alguma coisa, mover, criar cargos, criar eventualmente uma spin-off dentro da empresa. Se for uma empresa de capital aberto, fazer algo que você dê um ambiente fértil ali para que a inovação flua e flua nessa direção, porque todas as macro tendências estão apostando nessa direção. E eu apostei minha carreira toda nisso, depois que eu vi que o Chris Dixon, que é um investidor mais bem sucedido dos últimos 30 anos, tem muita gente que fala que ele é o
cara, enfim, o melhor investidor de small caps da história, né? Ele falou, cara, eu tô apostando toda a minha carreira, todas as minhas fichas, todo o meu dinheiro nisso. Cara, eu prefiro estar nesse time, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Pô, show de bola, cara. Em cima dessa pergunta que eu te fiz aí do tempo, né, de você poder formar uma comunidade, não só formar, mas ter o retorno disso, e do quanto isso é difícil para grandes empresas. Eu lembro que foi, inclusive, num painel que você estava presente lá no NFC. Eu fiz essa pergunta no painel. E o Rafa Velar, que estava do seu lado, ele falou um negócio que cara, ficou muito na minha cabeça e eu concordo demais com ele. Ele falou assim, cara, se o seu modelo de negócio é convencer outras pessoas que você está fazendo tá certo, esquece, você tá. Eu não assino embaixo. Então, se você precisa convencer uma empresa de que, porra, a comunidade é importante, talvez essa empresa não seja o seu alvo real. Vá para uma outra que já entendeu isso, porque se você precisar convencer, você tá ferrado. Tony, tem alguma pergunta para fazer, meu camarada? Você tá quietinho aí, pô, você tá com o seu. Primeiro é o seguinte, você traiu o Criptorastas a abraçar o Sphinx Underground Society. Então, eu, como um criptorrasta nativo raiz, fico muito chateado com essa sua traição, mas tudo bem. Mas faça uma pergunta aí pro nosso amigo Natan, por favor. Não trair, cara. Na verdade, eu estou só vivenciando um pouco de como é ser um Sphinx. Então, estamos aqui com esse avatar deles. Acho que devia ter uma collab, Criptorraças e Sphinx, inclusive. Duas coleções brasileiras, mas enfim. Nathan, a minha dúvida é o seguinte: a gente, quando fala bastante de comunidade, existe também a questão das DAOs, né? Então, assim, não necessariamente. Toda DAO é uma comunidade, mas nem toda comunidade é uma DAO. Quando que você acha que precisa ter um shift para a comunidade essencialmente virar uma DAO? Quais são os indícios de que eventualmente seria bom você descentralizar as decisões ou descentralizar eventualmente essa governança dentro de uma comunidade? E o que você sabe de case de sucesso onde começou como uma comunidade naturalmente, onde eventualmente tinha o poder centralizado em alguém e depois eles migraram para uma DAO? Se é que você conhece algum case nesse sentido. Pô, legal. Boa, excelente pergunta, Johnny. Cara, primeiro, muito prazer. A gente ainda não trocou uma ideia, então, primeira vez, cara, um prazerzaço. Só reforçando que sou puta fã do projeto de vocês. E, cara, assina embaixo de qualquer coisa, assim, eu tô na fila do gargarejo, na plateia de qualquer coisa que alguém daqui faz. Então, acho que isso é sobre a gente criar uma cena, assim. Eu me sinto muito. Não sei se eu acho que falei isso contigo, Ribe. Eu me sinto meio que na Web3 Brasil, meio que em Seattle ali nos anos 90, sabe? Tem um Pearl Jam, tem um Stone Temple Pilots ali. Então, assim, é maneiro, assim, a galera vai um no show do outro, um curte o outro. Então, é uma vibe muito boa. Porra, aí sim. É, Faltam drogas, né, Natan? Faltam drogas, né? Convenhamos. não, mas assim, a gente faz o possível aí para ajudar um ao outro. Mas, cara, respondendo a tua pergunta, essa é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente fala de governança, é um shift total do que a gente tem na Web 2 para Web 3. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Reinventing Organizations, que é uma das coisas que mais me influenciou assim, para a comunidade, para a DAO, que não é um livro que fala nada assim, sobre o Web 3, que é do Frederic Laloux. É um livro gigante. E ele fica, literalmente, só não é cabeceira, porque ele fica numa mesinha da sala, mas ele fica acessível, assim, porque eu sempre volto nele. E ele fala sobre os tipos de organização na história da humanidade. Assim, eu gosto de pegar muito contexto. Sempre que eu. Não todas, mas assim, eu gosto muito de começar as palestras que eu falo sobre o Web3. Assim, eu tiro 3 minutos para falar sobre. Lógico, em um tweet, eu trago muita referência do Sapiens, assim, da história da humanidade, assim, para a gente entender que, cara, a gente evoluiu muito mais socialmente do que biologicamente. Aí um ponto de curiosidade, assim. O nosso cérebro é muito próximo do Homo sapiens de 100 mil anos atrás, assim, é quase a mesma coisa, mudou muito pouco. Só que, cara, socialmente a diferença é brutal. E o que acontece? A gente tem um choque, né? Nosso cérebro, ele não tá... É como se a gente estivesse operando aqui, comprando cripto com o iPhone 1. Então, a gente tem que fazer um esforço antinatural para olhar para o futuro, né? A gente tem que se preparar, assim, tem que ser uma coisa
tá, o Web3 é esquisito, mas, puta, eu vou olhar para isso com um pouco mais de carinho, eu vou me abrir para isso. E principalmente quando você pensa em corporações, né? Uma empresa, ela tem que evoluir na mesma taxa de evolução que a cultura mexe. Se ela está evoluindo numa taxa mais abaixo, ela está ficando para trás, né? Ela está morrendo lentamente. Então, o Frederic Laloux fala isso, cara. Ele pega tipos de organizações lá de trás, assim, da história da humanidade, que elas vão se, entre aspas, se descentralizando, assim. Então, ele dá exemplos, né? As organizações vermelhas são tipo a máfia, né? Que você tem um líder e tem um monte de cara que segue o líder. Aí depois você vai para as empresas que são laranja, que priorizam a meritocracia, né? Aquela coisa da competição, são as empresas do século passado. Depois você acha as empresas que ele chama de empresas verdes, né? Que é do Ben Jerry's, né? Empresas que têm um propósito maior, né? Que elas são mais people first. E por último lugar ele tem as organizações Teal, né? Que elas são uma organizações quase que elas só não são autônomas, mas elas têm boa parte descentralizadas, né? E tem uma empresa muito legal assim que ela chama Buurtzorg. É uma empresa holandesa de cuidados de home care. A Holanda ela tem muita característica de ter pequenos vilarejos e as pessoas uma questão cultural, assim. Eu acho que se alguém morou lá pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Tô tirando essa licença poética aqui para falar algumas besteiras, mas as pessoas não têm tanto hábito em algumas cidades de se consultar no hospital ali. Se tem um cara, tem equipes, né, privadas ali que vão na tua vila fazer exames de rotina, check-up ali. E a Buurtzorg ela é uma empresa que ela se descentralizou e criou pequenas equipes, tá? Onde essas equipes elas tinham autonomia, tinham votos ali, como se fosse uma DAO, só que não é autônomo, né? Porque não tem blockchain, não tem nenhum smart contract, tem um token rodando. Mas aí qual é a minha referência para isso? Cara, as empresas ou comunidades, falando primeiro das empresas, elas precisam estar abertas. As empresas são o motor do sistema que a gente está, né? A gente precisa mover negócio para o negócio ajudar a cultura a se mover mais rápido, né? Então, elas precisam estar dispostas a mudar modelo de governança. Eu não acho que toda empresa deveria ser uma DAO, mas eu acho que toda empresa deveria ter uma parte da sua governança de forma descentralizada e autônoma. E eu acho que isso é muito legal, assim. E essa parte da sua governança centralizada e autônoma é uma comunidade. Então, eu acho que nem toda comunidade precisa ser uma DAO também. Depende do público, depende da marca que você está falando, depende se você tem uma marca em volta, né? Ela precisa ser a melhor forma que vai alcançar o objetivo dela, aplicar os valores dela da forma mais efetiva, né? Mas quando você traz isso para um sistema descentralizado e autônomo, você tem uma oportunidade de escalar, até usando essa terminologia mais de plataforma, mas não escalar, você consegue criar um organismo, né? Eu acho que isso que é a beleza, assim, Nadal. Você consegue criar um negócio que é vivo, né? Então, se a gente parar para pensar, as primeiras criptos são uma forma de DAO, né? E elas são um organismo vivo, né? E elas não precisam de nada assim para gerenciar. A gente tem formas mais modernas, mas eu acho que isso que é interessante. Acredito que todo negócio ele tem uma função que ela não é só capitalista, ele tem uma função social também. As empresas elas podem ser educadoras, elas podem ser transformadoras. E quando você cria um organismo ali dentro de um mesmo propósito, atuando de forma autônoma, cara, isso é poderoso demais, assim. Então, tentando responder a sua pergunta, não sei se eu saí muito do foco. Eu acho que, falando das empresas, elas têm que estar abertas a mudar um pouco da sua governança e não necessariamente toda a comunidade precisa ser uma DAO, mas eu acho que é um caminho meio que natural, pelo menos agora, esse tweet aqui meu pode envelhecer mal, mas pelo menos agora, com as ferramentas que a gente tem, quando você quer um engajamento ultra profundo, eu acho que acaba sendo um caminho natural, assim. Então, quando você tem taxas de vibração da comunidade, engajamento, e pessoas querendo se engajar mais, é um caminho meio que natural, assim, ela se tornar em algum momento uma comunidade tokenizada, eventualmente uma DAO.
Cara, animal. Pô, Até em cima disso, eu não lembro exatamente aonde, então vou ficar devendo a fonte. Mas eu li um negócio super interessante a favor, né, de comunidades tokenizadas, de você dar mais poder na mão das pessoas para que elas se sintam parte de fato daquilo, né, para que elas tenham voz ativa e tudo mais. E o autor, eu confesso que eu não lembro exatamente, depois eu vou correr atrás e publico aqui, mas ele fala algo interessante que hoje, e até tem a ver com o que o Nathan falou no início da fala dele, no início do Talks, quando ele fala que hoje, na hora que você vai fazer um paid ads, alguma coisa assim, e que as palavras-chave estão cada vez mais caras, porque todas as empresas elas estão lutando pelo mesmo espaço, né? Então, não interessa qual meio que você tá, cara, você tá nas mesmas redes e tudo mais, tentando e jogando com as mesmas armas que os seus competidores indiretos e que os seus, principalmente que seus competidores diretos. E aí a argumentação é justamente essa, né? A partir do momento que você dá a essas pessoas, dá às pessoas que são os seus clientes, os seus fãs, um poder que pode estar vinculado a uma participação financeira sim, mas mais do que isso, né? Que está vinculado a essa pessoa se sentir parte, ela ter voz ativa no que está sendo construído. Isso é um diferencial enorme que vai muito além de você simplesmente fazer um anúncio, fazer alguma coisa daquele seu produto, daquele seu projeto. Então, eu acho que tem muito a ver com tudo isso que o Nathan tem falado. E Nathan, cara, você deu uma porrada de referência legal de livro aí. Depois eu vou te pedir, cara, se puder escrever no side chat pra galera depois poder saber e tudo mais, eu acho muito Pô, com o maior interessante, cara. prazer. Porque inclusive o Fê, que eu vou botar agora no palco, ele também, pô, quero muito ler esse livro e tal. Então depois escreve, por favor, todas essas referências que você está colocando lá no side chat, que eu acho que é muito bacana para quem tiver interesse depois poder falar. Eu vou subir aqui no palco o Fenou, que eu espero estar falando certo o nome dele. Ele vai me dizer em alguns segundos se eu estou falando certo ou não. Mas ele foi um cara que hoje, às 3 da tarde, Natan, já tinha mandado uma porrada de pergunta aqui no side chat. Então, um É. cara que estava muito afim mesmo de participar. E aí eu coloquei ele aqui no palco para ele poder fazer a pergunta pessoalmente. Seja bem-vindo, meu camarada. está Boa de noite. Sphinx, viu, Ribi? Está de Oh, Sphinx também, obrigado. viu? Mais um Sphinx no palco. Mais um Ganhei aqui Sphinx no no canal. palco. Ganhei aqui na nossa comunidade o NFT. Primeiro falou certo, É isso. sim, é fake no. Porra, Eu aí aqui. sim. Eu tava empolgado mesmo, porque não é todo dia que a gente tem esse contato com pessoas tão experientes do mercado e realmente o que a comunidade está trazendo pra gente é um valor incrível, eu pelo menos considero de extremo valor esse contato. E muitas coisas que o Nathan falou hoje, acho que já estavam ali nas minhas dúvidas, já deu para ver, já deu para vislumbrar um pouco do cenário. Só que algumas coisas, se eu queria ser um pouco mais específico, assim, quando você está olhando, você falou bastante, Nathan, sobre esses projetos de NFT que meio que vieram como um Ctrl-C, Ctrl-V, assim, tentando copiar o Bored Ape, enfim. Eu vi muita coisa acontecendo com utilidades iguais em todas as comunidades, tipo staking, acesso a whitelist, cassinos, enfim, descontos. Assim, a pergunta que eu queria fazer é: onde está esse real valor na comunidade para empresas que estão tentando vir da Web 2? E onde internamente, assim, você acha que dá para eles prestarem atenção, que eles podem extrair valor? Qual dado assim, interno que eles conseguem olhar? Além de apenas criar um novo canal para falar com a comunidade, sabe? Pô, legal. Cara, eu vou dizer uma frase aqui que é bem reflexiva, assim. Nenhum designer na história, designer ou estrategista de marca ou planejador, criou uma marca. Ele nunca foi responsável por criar uma marca. A marca ela só é criada quando uma comunidade abraça. Então, isso é um raciocínio interessante. Assim. Às vezes a comunidade ela não precisa nem ser alguma coisa física ali, né? Eu tenho converso com um determinado... Ela pode não se conectar. Ela é uma comunidade de nós mais frágeis, mas ela pode não se conectar, né? Só a gente pensar que
Já existiam comunidades antes da web, existia web 0. Então, a marca, o designer, um estrategista, um produto, né, ele envolve isso com uma história, com uma logo, com uma marca propriamente dita, mas ela só ganha o mundo real com uma comunidade quando as pessoas abraçam ela, quando ela vira parte da cultura. Senão ela é só uma ideia. Então, esse é o primeiro movimento aqui da minha linha de raciocínio. O segundo é o seguinte, que já não é o canal, para você considerar a comunidade um canal, isso é Web 2 a partir do momento que eu estou falando de informação, de mensagem, né? Se a gente está trazendo isso para uma nova geração da internet, um novo mundo de possibilidades, cara, a gente pode co-criar produtos, a gente pode trazer pessoas como investidores do negócio sem participar do mercado de capitais tradicional. A gente pode trazer pessoas como colaboradores, como micro-workers. Então, imagina o seguinte, assim, eu vou falar uma das coisas que a gente debate muito na beta, discute sobre, e você vender isso aí para uma marca de bem de consumo, por exemplo, uma cervejaria. Cara, imagina você criar uma comunidade tokenizada que você quer saber, você quer criar um festival ali, quer saber quais atrações, qual o nome, qual a data melhor, e você tem um time de super fãs que vão defender a tua marca, né? Eles fazem parte da tua comunidade, eles têm algum token, ou eles estão dentro ali de uma área específica, eles têm direito a coisas que são exclusivas, né? E essas pessoas te ajudam a construir isso. Elas estão dentro da cultura que você quer falar, né? E elas também são apaixonadas pelo teu produto, apaixonadas pela tua marca. Cara, você potencializa a tua mensagem, você potencializa o teu produto, você potencializa o teu poder de mexer cultura a uma escala que hoje ela é imensurável, assim, porque você tem uma possibilidade de fazer coisas realmente gigantescas. Então, muita gente ainda está pensando a curto prazo em receita, né? Quanto é que a Nike gera com cripto, vai gerar com CryptoKicks, quanto é que ela... Cara, isso é muito menos importante. O mais importante é o que ela está gerando de contato. Imagina, joga isso aqui numa escala de tempo de 1, 2 anos, é difícil a gente mensurar. Mas, cara, imagina eu ter um tênis da Nike gravado em blockchain que só eu tenho, né? Isso não custou muito para a empresa construir. Imagina o quanto eu tenho de desperdício a menos, sabendo que eu vou oferecer um produto exclusivo que a minha comunidade vai querer, o que eu tenho de escassez, o que eu tenho de participação, o que eu tenho de collab. A partir do momento que a gente passa mais tempo em ambientes digitais, as coisas tendem a ser mais personalizadas. E nada melhor do que você jogar o maior número de mentes que são apaixonadas pelo teu negócio e estão dispostas a colaborar com o teu negócio para co-criar isso. Então eu vejo a comunidade muito menos do que um canal, mas muito mais do que um ambiente de cocriação coletiva, assim, de fato um encontro das águas, assim, entre um produto, uma marca, né, com as pessoas, assim, é um encontro cultural mesmo, assim. Então, marcas, elas só são valorosas quando elas encontram a cultura, e a melhor forma de fazer isso é através de uma comunidade, assim. Acho que é mais ou menos essa minha linha de raciocínio para convencer. Mas eu vou muito, muito de encontro com o que o Ribe falou, assim, se eu tenho que convencer muito um CMO, um CEO de que isso é o certo, eu falo, cara, vou pedir licença, daqui a uns 6 meses ou você me liga ou você me manda um e-mail, que eu acho que a gente está em páginas diferentes, assim. Eu acho que o meu trabalho é mais convencer o cara de fazer comigo, assim, não de fazer não de convencê-lo da macro tendência, sabe? Cara, perfeito. Acho que ficou bem mais claro pra mim. Eu achei que tinha um ponto crítico, assim, que tinha que ser olhado, mas essa parte de que você falou, tipo, mano, é isso. Você não tá vendo o futuro, tá tudo certo, né? Me procura depois. Perfeito. Obrigado, Nathan. Isso, cara, Ô, imagina, Fê, obrigado. tem mais alguma pergunta, irmão? Você tinha feito outras lá. Se quiser fazer, pode fazer, meu camarada. Fica à Pô, vontade. legal. Então, a Dadal ele já falou bastante, ficou bem claro. Eu tinha uma outra pergunta que ele falou no começo que a Beta tá olhando essa questão de métrica. Eu até tô numa outra comunidade que a Bianca levantou a questão, tentei conversar também um pouco lá. Mas eu fiquei bem curioso mesmo como é que vocês estão tentando desenvolver e se tu puder falar um pouco mais sobre esse produto que vocês estão tentando criar. Cara, posso falar um pouquinho, o produto não posso falar muito, mas a gente ainda está bem na fase do discovery ainda, então assim, não tem nem muito o que falar.
Mas a métrica é o seguinte, assim, a gente tem uma dificuldade também de redes sociais hoje, onde está a maior parte da atenção, né? O sistema operacional da Web 2 são as redes sociais. Então o valor está tudo preso ali em quase 5 empresas, né? Ou motores de busca ou redes sociais. Então a gente também tem um desafio que é a palavra que causa arrepio em qualquer pessoa que está olhando o Web3, que é a tal da... É até difícil de falar, cara, interoperabilidade. Então é difícil a gente trazer o dado de um lugar para o outro, a gente mensurar isso. E a nossa ideia não é criar um produto centralizado, mas assim, a mesma função que você tem numa wallet, por exemplo, né, que você é dono dos seus dados, mas você traz para um lugar para o outro, é você fazer... Cara, putz, eu vou tentar não ser muito... Tentar ser o mais breve possível, assim. Você fazer uma série de polls, assim, em diversos lugares que você participe para você mensurar a métrica de vibração, a métrica de engajamento, né, que aquela comunidade está gerando, né? E as outras são muito parecidas com o que tem na Web 2, só que trazendo mais para canais e trazendo mais para dentro de blockchain. Quais assuntos que estão sendo gerados, né? Mas também você precisa de um trabalho humano, assim. Ele tanto das pessoas que estão lá dentro, né, tipo os super membros, os super clientes, que são os caras que, cara, sei lá, se eu tenho uma comunidade aqui sobre esportes, uma marca esportiva, e eu tenho o Felipe Ribe, que é um membro, o cara comprou o token, o cara é apaixonado por esporte, eu sei que ele sabe, eu sei que ele se engaja, cara, vou chamar ele para participar de um produto novo, eu vou dar um produto exclusivo para ele, eu sei que ele é a pessoa ideal para mim, eu sei que é um cara que eu quero que use a minha marca por aí, em ambientes digitais ou não. Mas também tem um trabalho ali do moderador também, né? Então, assim, eu falei de dados, né? A gente colher dados, ser orientado a dados, a gente automatizar boa parte do processo, mas no fim das contas a gente tem uma parte estratégica, que é onde a beta de hoje, com o meu método e o da Bianca, que a gente construiu junto, entrega, mas também o trabalho dos moderadores, que eles são membros também, né? O moderador, o community manager, ele é um membro da comunidade, né? Ele é uma interface ali, ele é a voz da marca. Então, é mais ou menos por isso, assim, a gente tentar extrair o máximo possível de vibração, de engajamento daquela comunidade, até para fazer uma coisa que eu acho interessante, que você vê collabs, né, hoje sendo feitas entre marcas, mas uma coisa que eu e o Ribe, a gente estava conversando um outro dia, muito bem acompanhado de um chopp lá no Pirajá, que é sobre a collab mais Web3, assim, uma marca ajudar, por exemplo, cara, eu tenho uma marca de isotônico e eu vou ativar a comunidade da Nike para trabalhar junto comigo, sabe? Então, assim, você pode gerar coisas meio que em conjunto ali, collabs mais nativas Web3, sem ser necessariamente algo forçado, como acontece hoje, pontual, né? Como acontece hoje na Web 2. Oh, perfeito, cara. Obrigado pelas respostas e obrigado aí pela oportunidade, pessoal. Valeu, Fê. Fica à vontade, irmão. Obrigado a você por ter subido aqui no palco, mandado as perguntas. Galera, assim como o Fê, como eu falei no início, o Decentra Talks, ele é um papo aberto justamente para isso. Aqui estamos todos no mesmo lado da trincheira, então fiquem à vontade para subir no palco e fazer pergunta para o Natan. Johnny, leva daí agora que a gente tem uma porrada de pergunta no chat, né, irmão? Isso, Nathan, acho que seguindo até um pouco da pergunta que eu tinha feito um pouco antes sobre a DAO, e daí acho que a Gabi aqui, Radiante, deixou um pouco, trouxe até um ponto interessante que eu também tenho curiosidade para saber. O que você enxerga de característica numa comunidade a ponto de falar assim, pô, isso aqui poderia ser uma DAO ou deveria ser uma DAO para que ela performe melhor ou para que ela seja mais engajada? Né? Quais essas características que essas comunidades têm a ponto de evoluir para uma DAO? Não necessariamente que o DAO seja melhor, né? A palavra evolução acaba sendo até, né, utilizada nesse sentido, mas o que você vê assim de estruturas dentro da comunidade que fala assim, pô, aqui encaixa uma DAO porque vai performar melhor, vai alcançar melhores resultados ou vai gerar mais engajamento? DAO é o modelo que a gente tem hoje, né? Vai que, sei lá, o Elon Musk bota aí o Neuralink, aí, o chip em todo mundo, não tem mais necessidade de DAO, né? Mas é o modelo que a gente tem hoje. Então, eu não sei se é o estágio hoje, cara, se você parar para pensar, se você for usar qualquer ferramenta de Web3 aí, NFTs ou modelos de organização como DAOs ou cripto em geral,
ou até os canais aqui que a gente está falando, né? O próprio Discord se tornou um canal para Web3, apesar de não ser o propósito inicial, mas por causa das suas funcionalidades. Você precisa fazer uma intersecção, né? Então, assim, se eu vou lançar um projeto, uma comunidade para uma marca de moda, né? Eu estou pensando em ir lá na frente, a comunidade faz sentido se transformar numa DAO, eu preciso que as pessoas sejam cripto-entusiastas e fãs daquela marca, né? E consumidores daquela marca. Então, assim, eu acho que hoje a principal barreira é isso. As pessoas precisam estar familiarizadas com cripto, assim, simplesmente, assim. Porque, cara, é muito brain melting, assim, você falar isso para alguém, assim, né? Os produtos ser fácil de você. Só a gente lembrar, o Steve Jobs, quando lançou o primeiro iPod, não falou que agora você pode comprar MP3 na loja da Apple. Não, você vai ter 1000 músicas no seu bolso. A gente já estava acostumado a ouvir música, né? A gente já estava acostumado a ter mesmo que um walkie-talkie aí, porque é nos anos 80, 90. Agora, a Web3, ela está mudando o framework financeiro, está mudando o framework de organização, está mudando o framework de propriedade, está mudando muita coisa. E eu paro para reparar isso a partir do momento que eu tenho um pai economista e ele acha que eu perdeu, assim. Eu falo, é até difícil, assim, desgasta. Então, seu negócio, cara, eu já fico cansado, assim, pô, pai, tá bem, obrigado, tá tudo certo. Tô vendendo, legal. E essa é uma coisa muito complexa. Então, hoje, enquanto os produtos estão evoluindo, enfim, a gente tem essas questões do UX, né, sendo desenvolvidas também, para que a tecnologia vai se tornando um pouquinho mais invisível, né? As gerações vão subindo também, vai se tornando tudo mais usável. Hoje a gente precisa ter uma intersecção se a gente quiser pensar em DAO, a gente tem que ter membros da comunidade ali, membros valiosos que sejam entusiastas de cripto, assim, não tem para onde ir. E eu acho que é bem por aí, assim, eu vejo de fato, e eu costumo falar muito isso, a Web3, a gente bota tudo no mesmo olho aí, é a maior revolução dos últimos 30 anos, assim, eu acho que só perde para o começo da internet, assim, ou fica no mesmo patamar. Está mudando muita coisa, muita esfera ao mesmo tempo, não é uma coisa simples, né? Então você imagina que mais do que a tecnologia acaba sendo uma questão educacional, cultural, social, que talvez seja a barreira para que a gente consiga de fato difundir a DAO por si só. Não são as plataformas, as ferramentas, a tecnologia em si, mas uma mentalidade mesmo que precisa ser disseminada para que todo mundo consiga se educar e saber como funciona. Isso é o clash entre tecnologia e cultura. E muita gente fala assim, as pessoas não precisam ser educadas, né? O usuário não precisa ser educado, ele precisa de produtos melhores. Quem vai construir esses produtos, cara? É um alienígena, é um usuário, é uma pessoa, né? É um membro de uma empresa que vai construir. Então, assim, a educação ela é importante para a via de mão dupla também, né? Até porque a gente está fazendo uma transformação que não é lançar um produto novo, é mudar o framework, como é que as regras econômicas, os assets, tudo está mudando. Então a educação ela é importante sim, não é para pegar na mão e ensinar o cara a comprar uma cripto, mas é falar que, cara, isso aqui tem valor, né? Isso aqui é asset, é reserva de valor, isso aqui não é scam, não é coisa de maluco. Então isso é importante, também é importante. Só complementando em cima dessa pergunta da Gabi, tem um artigo muito bom do Jesse Walden. Ele é um dos fundadores do Variant Fund. É um fundo que investe em startups de Web3 em early stage. E é um artigo muito bom chamado Progressive Decentralization, né? A descentralização progressiva, onde ele vai dizendo o quanto uma comunidade precisa desenvolver até estar pronta para de fato ser totalmente descentralizada, ou seja, se tornar de fato uma DAO. Então ele atesta que a fase 1 é uma fase de centralização total, que se assemelha inclusive a uma fase que startups passam, né? Onde você tem um time de liderança muito forte, centralizando esse poder e os rumos da comunidade. É fundamental
porque precisa-se de agilidade para tomar decisão e tudo mais. Depois, aos poucos, você, conforme vai tendo mais pessoas ativas ali dentro, se engajando, você vai aos poucos distribuindo tokens para as pessoas que são mais ativas dentro da comunidade e vai dando a esses token holders um certo poder de participar também dessas decisões, até o momento que você vê que a sua comunidade por si só já está muito engajada, as pessoas já estão querendo participar, mesmo sem poder de voto, elas já estão fazendo proposta, elas já estão querendo saber o que está acontecendo, e aí sim é o que ele fala que é a descentralização suficiente, né? A comunidade, antes de ter token, ela já está descentralizada, aí sim entra o elemento token, que é basicamente para oficializar. E aí você tem uma distribuição geral de tokens, seja via venda, seja via recompensa para aquelas pessoas que são mais ativas ali dentro. Então eu vou botar o link depois, porque é um artigo Já muito... botei ali, Ribe, no side chat. Ah, legal. Porque é um artigo seminal, é um artigo de 2020. Jesse Walden é um cara muito foda, recomendo vocês seguirem. Ele escreve muita coisa legal. E esse, para mim, é um dos principais artigos, porque ele fala justamente disso. Qual que é o momento de você se tornar uma DAO, se é que você é uma DAO de fato, né? Então, tem um outro artigo também que eu publiquei recentemente no meu LinkedIn, do Joey DeBruyn, que ele é um cara do Forefront, também é uma newsletter que eu recomendo demais seguir, eu sei que o Nathan também é fã deles, e ele escreveu recentemente um artigo falando justamente sobre isso, que hoje existem pouquíssimas DAOs na acepção da palavra, ou seja, organizações que são descentralizadas, de fato, 100% descentralizadas, e mais do que isso, né, que são autônomas, né, que são regidas por smart contracts. E que na visão do Joe DeBruyn, você nem precisa ter um token para poder se considerar uma DAO mesmo, né? Na opinião dele, a DAO é muito mais uma aspiração, né? É muito mais um contrato social entre as pessoas, de que elas estão dispostas a fazer parte de um grupo que tem um interesse em comum e que, por conta disso, elas estão dispostas a descentralizar, digamos assim, as decisões daquele grupo, do que algo que precisa ter um token para acontecer. Então, resumindo tudo isso que eu estou falando, eu acho que o token é o estágio final. Como o Nathan estava comentando antes, eu acho que primeiro tem toda uma questão da organização em si, da comunidade em si, das pessoas que fazem parte terem essa ciência de que, enfim, de menos hierarquia, né, de mais bottom-up, menos top-down, de todo mundo ter voz ativa, de poder fazer propostas, de poder votar em propostas, e o token, que seria justamente a cereja do bolo para de fato aquela comunidade virar uma DAO, ele vem só depois que já há a confiança de que, uma vez que esse token seja implementado, ele não vai ser uma simples ferramenta de financiarização daquilo ali, não vai ser uma ferramenta de especulação, e sim uma ferramenta de engajamento e de fortalecimento daquela comunidade. Então são dois artigos que eu recomendo demais, Gabi, e quem estiver ouvindo aí ler, porque eu acho que tem tudo a ver com isso com isso que a gente está falando aqui agora. Playboy, tem mais perguntas no side chat, né, irmão? Temos mais perguntas. Pergunta do J. Romão aqui, ó. Pergunta dele. Falando de Pareto, quais seriam as principais dúvidas e aprendizados que as empresas Web 2 estão buscando no universo Web 3 aqui no Brasil? E quem está buscando trazer isso para elas? O pessoal de tecnologia ou a área de negócios? Cara, se você souber, você me fala. Porque é algo que está muito, muito aberto ainda, assim, né? Eu vejo muita gente muito perdida. Assim, cara, como eu falei no começo, assim, eu dou muita palestra para dentro de empresa, ou para time geral, para time de marketing, de inovação, de tecnologia. E, cara, muita gente não faz ideia das possibilidades. Assim, eu acho que tem uma coisa, antes de você saber a resposta, você tem que ter dúvidas, né? Então, muita gente não chegou nem na parte da dúvida.
dúvida, né, na pergunta. Então, assim, o meu trabalho geralmente nesses bootcamps e palestras é levar algumas perguntas, né, justamente o que a gente está fazendo aqui, levar algumas perguntas para a gente debater. Cara, mas eu vejo muito. Logicamente, a área de marketing ela parece uma área interessada, né? E tecnologia, eu pelo menos não tenho visto muito, não. Assim, eu tenho visto, se eu tivesse que responder a tua pergunta entre as duas opções, eu traria mais negócios, tá? Eu acho que assim, a minha percepção, talvez porque tecnologia dentro das empresas mais tradicionais, ela talvez não tenha muito mais pelas pessoas, mesmo não tenha muita voz, assim, né? Então, não sei, eu vejo muito mais a área de negócios querendo fazer negócio, né? Marketing, ele quer sempre aparecer, quer sempre trazer a marca ali para a cultura, né? Então, eu vejo essas áreas aqui, pelo menos nos convites que eu recebo, mais interessadas em fazer alguma coisa. Foda. Tem mais uma também, né, Johnny? Eu acho que chegou aí do Leandro, certo? Leandro, UX Design, ele quer saber o que você acha das empresas e dos projetos que insistem em criar seus projetos totalmente em inglês e parece esquecer que apenas 6% da população brasileira fala e usa de fato inglês. E lembrando que o Decentro Educa surgiu com isso, né? Eu e o Ribe, a gente sempre discutiu a ausência aí de plataformas, canais, enfim, grupos debatendo Web3 em português. E quando a gente viu que apenas 6% da população brasileira falava inglês, a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar isso. O que Isso você aí. acha dessas empresas, então, que focam, né, nos projetos em inglês e esquecem que a grande maioria das pessoas sequer lê o inglês? Cara, é isso, depende do público do cara, né? O Brasil ele ainda não está muito treinado, sim, a gente tem números muito maiores ainda, principalmente porque a gente trabalha em real, gente. Putz, eu tive um choque de realidade quando a gente vendeu 1, 2, 3 projetos assim para fora do Brasil. Falei com a minha sócia, cara, a gente vai ficar milionário em 6 meses, assim, já vou dar entrada na Wenlambo, né? E aí, cara, quando a gente começou a vir para o Brasil, vi que a galera torcia o nariz assim, para os orçamentos e tal. Então, assim, a gente está muito atrás. Então, se o cara quer fazer um projeto internacional, acho que é natural, né? Também eu não sei qual é o ponto de convergência entre os crypto users do Brasil com as pessoas que falam inglês. Assim, eu não sei se o mercado endereçável está totalmente preenchido ali, né? Se todos os crypto entusiastas sabem falar inglês ou não. Mas, cara, eu vejo é fundamental assim, você trazer para nossa língua local. O mercado é muito maior, principalmente se você trouxer um viés educacional. Mas a gente tem que entender que a evolução é sobre ondas, né? E a gente vai e volta várias vezes. Então, quando a gente avança até a próxima etapa, a etapa mais longe que a gente chegou serve de suporte para o próximo boom. Então, não estou falando de bull market ou de bear market, não. Mas, assim, outro dia eu fui deixar um comentário numa página falando sobre filosofia, discordando, assim, respeitosamente, um cara me chamou, viu meu perfil, né, natanvaladares.eth no Instagram, e eu nem posto muito conteúdo, mas o cara falou, valeu, seu NFT falido. Cara, gente, as coisas estão muito no começo ainda, então assim, não quer dizer que acabou ou determinada coisa vai acabar, vai para baixo do tapete, não, assim, já não tem mais volta, né? Então as coisas elas são movimentos. Eu acho que quando a gente tiver novos produtos para o mercado brasileiro e que tragam assim com viés de educação, com viés de usabilidade fácil em português, cara, a gente tem aí 95% do mercado para explorar. Só na América Latina tem 40 milhões de pessoas que não têm acesso a banco. Olha as oportunidades que o universo cripto traz. Então, enfim, eu acho importante, se você está falando para o mercado nacional, você trazer uma linguagem mais acessível, né? E linguagem é parte da usabilidade, né? Então, se a gente está falando de facilitar a usabilidade, a gente precisa trazer em português. Perfeito. Até porque as próprias nomenclaturas também não são das mais atrativas, né? Token não fungível é um nome feio para um cacete, não sei se vocês concordam. Então, o próprio aportuguesamento, nem sei se existe isso, mas vocês entenderam a ideia, também não ajuda muito quando a gente
tenta só simplesmente pegar e fazer uma tradução literal dessas nomenclaturas em inglês. Então, eu concordo, também faz parte desse processo da gente fazer um onboarding de mais pessoas, ajudar na própria linguagem. Isso é algo que eu e Johnny a gente falava muito na Sócios, né? Até maio desse ano, a Sócios só tinha um perfil internacional no Twitter, por exemplo. E ali dentro você tinha postagens em inglês, em português, em espanhol, em turco, em russo. Então, cara, se eu sou brasileiro, não falo outra língua, eu entro ali dentro para falar do negócio, fan token, criptoativo, enfim, e entro num lugar e eu vejo uma porrada de língua que eu não faço a menor ideia do que é. Primeira coisa que eu penso é, cara, isso não é para mim, é muito complicado, vou embora. Então eu acho que esse processo linguístico também é muito mais fácil, até para as pessoas se sentirem mais seguras de entrarem dentro da Web3. Tem mais uma pergunta que chegou aqui agora, é do Crypto Bursting. Obrigado pela pergunta, não é uma mulher, mas muito obrigado pela pergunta, Crypto Bursting. Gostaria de perguntar ao Nathan sobre a visão dele em agências de growth marketing iniciarem projetos na Web3 em parceria com empresas de tecnologia. Parabéns pelos conteúdos, vocês são incríveis. Muito obrigado pela pergunta e pela presença. O que você acha disso, Nathan? Agências de growth fazendo parceria em projeto de Web3 com empresas de tech. Acho ótimo. Acho que quanto mais gente fazendo projeto, melhor. Só não pode ser scam, né? Mas o projeto é bom, assim, é ótimo, maravilhoso. E, inclusive, a Beta, a gente recebeu uma oferta para se juntar a um grupo que é liderado por uma agência de performance, de growth, né? Então, assim, eu acho que é um movimento natural. Essas empresas, elas masterizam as ferramentas da web, né? Ferramentas da atenção, elas dão atenção. E você trazer isso para a empresa Web3, eu acho ótimo. Não tem muito nem o que falar, assim. Quanto mais gente criando projeto, melhor. Concordo. Irmão, a gente não tem mais pergunta aqui do side chat, mas eu queria fazer uma pergunta, aproveitar, como eu falei, a presença do meu camarada Gui Neto aqui, Digital Manager do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meu irmão está sempre aqui conosco, como eu falei, um dos poucos dirigentes hoje executivos, dirigente é muito old school, né? Executivos de clubes de futebol no Brasil que tem know-how, que está construindo em um Web3. E sempre me chamou a atenção, Nathan, que os clubes, apesar de terem torcidas, né? Obviamente a gente está falando de clubes gigantes como o Vasco e tal, que tem torcidas com milhões de torcedores ao redor do país e ao redor do mundo também, o como eles não tratam a sua torcida como uma comunidade, né, cara? Como é que é a tua visão sobre isso? Assim, como que essas ideias que a gente está falando aqui agora sobre a importância da formação e da gestão de comunidade, como que você vê clubes de futebol ou organizações esportivas em geral aplicando isso na prática, cara? Eu vejo, assim, clubes de futebol, eles, até pouco tempo atrás, eles só tinham, corrija se eu estiver errado, dois produtos ali para vender, né? Que é o bilhete, né? E os produtos esportivos, né? Só que, cara, o clube de futebol, eu quero fazer um parênteses também, nosso amigo Danilo, do Corinthians. Só vou lá com ele depois de amanhã. Até amanhã não falo. Mas é também um ponto de viagem também da Web3. Mas, cara, comunidades são movimentos sociais, né? São movimentos culturais. Eu acho que para o Brasil, assim, não tem nem discussão. Assim, clubes de futebol são os maiores movimentos culturais que existem. Assim. É só você parar para pensar, cara. Você tem que ser muito apaixonado, você tem que estar muito dentro de uma cultura para você fazer o seguinte. Se eu vou num show, eu vou num show sabendo que eu vou curtir o show, eu vou ouvir um som, poxa, eu tô provavelmente indo num artista que eu gosto, paguei o preço que eu tô disposto a pagar, eu sei que eu vou ouvir uma música boa, vou curtir um som legal. Eventualmente vai conhecer alguém, enfim. Cara, você vai
casa bem, você vai voltar para casa feliz. A gente faz pagar um ingresso caro e um estádio que é longe, voltar para casa 2 horas da manhã, você vai acordar às 6 no dia seguinte e provavelmente ver o teu time, sei lá, perder de 3-0 na Copa do Brasil, pro time da Série B na semana que vem tá de novo, cara. Sim, olha o engajamento disso, cara. É um engajamento surreal. Então a gente tem que entender que a gente tem engajamento cultural, a gente tem oportunidade de vender outros produtos que não são necessariamente ligados ao fato do time estar jogando naquele momento. A gente tem a paixão, a gente tem o asset. A paixão é o maior engajamento que existe. Então, a gente tem assets digitais, a gente tem trabalhar a atenção do público, né? A gente tem outras plataformas, outras formas de trabalhar muito grandes. Então, cara, imagina algum time de futebol brasileiro dar um plano ali similar ao que o Crawley Town fez, né? Para você participar de forma mais ativa ali. É lógico, a gente tem um puta trabalho do que é sócio já faz, mas imagina isso partir para outro patamar, assim. Então, com outros produtos, né? Tem para clubes de futebol, assim. Eu acho que, cara, não tem nem que pensar, assim, se nosso amigo vascaíno tá tocando isso no Vasco, assim, cara, meus parabéns, assim. Eu acho que mais clubes deveriam, inclusive, se juntar para debater, né, algumas coisas que possam ser legais, assim, trocar ideia do que está funcionando em um e outro. Eu acho que isso é muito interessante, já que, de repente, fazer até algumas coisas juntos, né? Eu acho que produto é difícil, mas algo que vai atenção, campeonatos, etc. Mas, assim, as possibilidades, cara, dá para ficar falando até 6 horas da manhã, a gente abriu um outro Talks, assim, eu vejo que não tem muito nem o que pensar. Comunidade, gente, muita gente, né, engajada e com movida a paixão, assim, eu acho que não tem nem muito o que pensar. Animal, irmão. Cara, a gente já tá aqui a 1h20. Porra, como você falou, assim, esse é o típico papo que daria pra ficar aqui 3, 4, 5 horas trocando ideia. Eu acho que tem muito assunto. Trocar ideia com uma pessoa de alto nível, com um alto grau de conhecimento é sempre muito bom, né? As coisas vão fluindo, mas a gente tem que ir embora. E aí, cara, eu vou te fazer uma pergunta sobre um conceito muito interessante que eu tinha lido e que eu vejo que você costuma falar bastante nas suas publicações do LinkedIn, enfim, nos seus textos e tudo mais, que é esse conceito de mínima comunidade viável. Que eu não lembro de quem que eu ouvia isso a primeira vez, mas eu achei incrível isso daí e eu sei que você é um cara que sempre tá batendo nisso e tudo mais, que é basicamente uma adaptação do MVP, do mínimo produto viável, a gente ir para a mínima comunidade viável. Então queria que você falasse um pouco sobre esse conceito e terminasse falando sobre o que seria uma mínima comunidade viável para um projeto, para a galera que está nos ouvindo aqui ao vivo ou que está ouvindo a gravação. Boa. Cara, é interessante, a gente fala muito que o de produto, porque assim, se a gente tem essa oportunidade de construir assim, 3, é muito melhor a gente. Cara, quando alguém discorda de mim em relação a isso, eu falo, tá, se você não concorda com o Nathan Valadares, você pode muito concordar com o Simon Sinek, que é o Start with Why, né? Então, assim, é a mesma coisa, assim, você começar pelo propósito, né? Começar pelo objetivo, pelos valores, né? Ela nada mais é do que isso. Então, a gente tem essa oportunidade. E a comunidade viável assim, hoje, no estado, no State of Web3 que a gente tem hoje, é o seguinte, você conseguir juntar pessoas que vão dispostas a investir na tua marca, né? Sempre dedicar algum tempo aquilo ali, né? Engajar com as propostas que você tá pedindo, e veja um valor dentro daqueles rewards, dentro daquele teu roadmap, né? Do que você vai construir, e também sejam criptoentusiastas, né? Então, hoje a comunidade mínima para você fazer o teu produto começar a se movimentar e você ter advogados de marca, você ter investidores, você ter co-criadores ali dentro do ambiente. Então, o mínimo que você precisa, a gente está
desenvolvendo algumas outras métricas para isso. Então, assim, eu acho que uma comunidade mínima viável ela pode se transformar de acordo com o setor, por exemplo. Se você traz criadores, se você traz icons, se você traz influencers também, eu acho que isso muda. Então, a gente está trazendo algumas métricas para isso ficar um pouco mais tátil. Mas é um esforço que você de pessoas, de negócio, que você consiga movimentar o conteúdo, né? Seja através do investimento em tokens, seja através da participação e engajamento na comunidade, seja através da coleta, da cocriação. Então, a Cora começou assim, a Web3 Friends está começando assim, com a comunidade mínima viável, que tem aí um número X de pessoas que está disposta a mover os ponteiros. Então, a gente que não tem muito segredo, é um pouco isso. E eu vou aproveitar e responder aqui a resposta do Léo Cruz, que falta os influenciadores para passarem o Web3. Cara, falta a gente enxergar que existem várias ferramentas Web2 que não devem ser descartadas. Então a gente não precisa nem usar só influenciadores cripto, né, para fazer projetos para Web3. Pô, a gente tem a Bianca Andrade aí, que faz um trabalho muito legal, tem uma comunidade no Telegram gigante, e inclusive uma das teses cobertas é criar produtos nativos digitais, collabs com influenciadores. Mas aí também não vou dar muito spoiler, não, porque eu vou deixar para o próximo Decentra, Ribeiro. Sabe que pode me convidar quando quiser, que enfim, eu vou ter um prazer em participar. Vamos fazer vários Decentras, com certeza, meu camarada. E não só Decentra Talks virtuais, vamos fazer também presenciais aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. A gente precisa ter mais encontros presenciais, que é quando a gente vai fortalecendo os laços e vamos criando um monte de coisa em conjunto. Irmão, sem palavras, foi muito, muito maneiro, cara. Como eu já imaginava que seria, né? Pra mim eu já sabia que ia ser um papo de altíssimo nível. Pô, você é um cara que eu admiro demais, um cara que tá sempre compartilhando muitos conteúdos interessantíssimos. Então, eu até recomendo, galera, sigam o Natan no LinkedIn, né? Um cara que, porra, todo dia tem postagem legal, interessante. Vale muito a pena ficar por dentro do que esse cara tá publicando, porque são pessoas assim que vão moldando, digamos assim, os caminhos que a Web3 vai tomando aqui no Brasil, através do conhecimento dele. Então, cara, sem palavras, muito obrigado, a casa é sua, esperamos ter você outras vezes aqui, porque, e talvez essa é uma das grandes belezas da Web3, né, cara? Como a gente está falando de algo que está muito no início, né, uma fase onde a gente tem muita opinião e pouca certeza, a próxima vez que você vier aqui, daqui a, sei lá, 3 meses e tudo mais, provavelmente a gente já vai ter uma porrada de novidade para contar, não só em relação a coisas que a gente está construindo, mas em relação a como esse mercado modificou. Então, muito obrigado pela presença, irmão, e a casa é sua. Tamo junto. Que isso, gente. Obrigado. Pô, bom demais participar. E, cara, talvez daqui a 3 meses a gente fale, esquece tudo que a gente falou lá atrás, mudou tudo, né? Então, é isso, cara. Então, cara, prazerzão. Obrigado. Quem quiser me seguir lá no LinkedIn, Natan Valadares. Pô, cara, vendo o chat aqui, legal demais, galera. Pô, me sinto muito em casa, adoro essa cena. E é isso. Até a próxima. Prazerzão. Boa noite. Galera, é isso. Johnny Boy, boa noite, meu irmão. Quer dizer, para você ainda é boa tarde, né, moleque? Conta mais aí. Que horas são aí em LA agora? 5h30 da tarde, ainda há sol lá fora. Acreditem ou não, esse fuso me deixa muito maluco, mas é isso. Obrigado, Natan, por compartilhar aí um pouco do seu conhecimento, compartilhar o que você está fazendo. É muito valioso para a nossa comunidade sempre trazer pessoas como você. Obrigado para quem participou. E quem participou, por favor, não se esqueça, vai lá no Garanta Seu NFT, tem um formulário, ID do Discord, chave pública, para a gente poder enviar um POAP, não esquecendo que a carteira precisa ser compatível com o Polygon para a gente conseguir enviar. O RIB vai fazer isso aí no sabadão. E é isso. Foi um prazer poder estar aqui com vocês mais uma terça-feira. Daqui para frente será na terça-feira, se tudo der certo ano que vem. E a comunidade decidir, vai que isso aqui vira uma DAO e a comunidade decide voltar para segunda-feira, usando os seus tokens de governança, a gente volta para segunda-feira. De qualquer forma, é isso. Boa semana para todo mundo e um abraço. Valeu, galera. Só deixando um último recado, então, como o Johnny falou, vão em Garanta Seu NFT, preencham o formulário com o ID de vocês
aqui do Discord e a chave pública, que no sábado eu vou fazer esse drop. E na semana que vem já temos convidada confirmada. Teremos aqui na terça-feira, dia 25, às 8 da noite, Cíntia Ferreira, do Eve Project, estará aqui conosco para falar do Eve e para falar de muitas outras coisas interessantes relacionadas a esse mundo maravilhoso de Web3. Mas, lembrando que a nossa comunidade não funciona só nos dias de talks. É uma comunidade 24/7. Então, todo dia a gente tem os nossos canais aqui separados por assuntos. A gente está sempre compartilhando notícias e artigos super interessantes. Temos um canal para divulgação de projetos, enfim, temos uma porrada de coisa aqui, uma fonte infinita de informações sobre o Web3 e a gente conta com vocês para que vocês estejam sempre aqui movimentando a comunidade e convidando os amigos e amigas para fazer parte também, para a gente espalhar a palavra sobre o Web3 e ajudar a amadurecer cada vez mais o mercado brasileiro. Beleza, galera? Muito obrigado pela presença de todos, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.